Boa noite, boa noite, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais essa transmissão ao vivo, ou essa live, como queiram. Trazer um pouquinho, né? Trazer alguns minutinhos, coisa que eu não faço, é difícil fazer, mas uma causa justa. Nájila, seja bem-vinda, que bom a sua presença, mas uma causa justa. Eu na verdade, quando eu vejo em mim que eu deveria fazer sobre a live de hoje, sobre o tema Priorize a Sua Vida, a verdade veio através de um texto que eu fiz sobre exatamente isso. Priorize a sua vida. E na verdade eu estava fazendo uma reflexão da minha própria vida. Só que era para imprimir esse texto, eu não imprimi. Salam aleikum. Aí eu não imprimi o texto, aí tava faltando alguns minutinhos só de começar, eu fui copiar na caneta mesmo, porque não dá para decorar, né? Não dá para decorar. Mas não vou falar esse texto agora, não vou ler agora, no final eu vou ler, que é um texto bem bacana, que fala exatamente sobre isso. Antes de mais nada, eu queria agradecer por tudo que eu vivenciei nesse final de semana, na festa do meu aniversário. Assim, eu não vou negar que todas as festas que eu faço são festas simples. Não tem glamour nenhum, não tem enfeites, mas tem muita entrega, muito amor, muita música, muita dança, muita igualdade das pessoas que estão ali, igualdade no sentido de como as pessoas se posicionam ali nas minhas festas, que na verdade é a extensão do que eu faço no palco, onde eu estou, e principalmente nas festas que eu faço, né? E ainda mais no meu aniversário, né? Então reflete tudo ali que eu estou fazendo, e as pessoas, sabe, interagem, brincam, dançam. É uma coisa bem legal. E esse sábado foi muito bacana, a festa foi muito bonita, foi muito assim, foi uma coisa muito família, né? Uma coisa muito família, as pessoas ali interagindo, brincando, sabe, se curtindo. E curtindo o que eu estava fazendo. Eu até encurtei no final o meu show, foi muito engraçado. Eu encurtei porque eu falei, caramba, esse show vai durar 3 horas e tanto. Que se deixar eu fico cantando, né? E tinha o bolo, né? Um bolo maravilhoso que Márcia fez. O bolo estava realmente fantástico, todo mundo adorou, todo mundo comeu o bolo, que o bolo era enorme, um bolo bem grande. Mas foram momentos assim de muita felicidade. Beatriz, seja bem-vinda. Foram momentos assim, de muita felicidade que eu vivenciei no meu aniversário. E foi mesmo, na festa do meu aniversário. Tiveram pessoas assim muito especiais, né? Todas, mas tiveram algumas que na verdade só me conheciam por rede social. Entre elas, a minha amiga Ela Castro, que é uma produtora cultural. Provavelmente ela não apareça aqui. Ângela, seja bem-vinda, porque o aniversário dela é quarta-feira e eu estarei, eu vou até fazer uma canja na festa dela. Fica em Copacabana, no Clube Israelita Brasileiro. Eu vou lá para prestigiá-la e ela quer que eu dê uma canja, eu vou dar. Em breve, em setembro e outubro, eu vou estar fazendo aí sim uma festa para ela, lá no CIB, em Copacabana.
Mas quarta-feira, como na verdade ela só me conheceu agora, sábado, né, pessoalmente, ela foi lá, na verdade ela foi me ouvir a minha música, ver o meu show, porque é lógico, essas coisas de rede social, ainda mais um artista independente como eu, que não tem recurso para ficar bancando estúdios e pessoas façam filmagens profissionais. Então o que nós temos, o que eu tenho, é o que normalmente o cantor, o músico independente tem, são coisas gravadas de celular. E não é a mesma coisa quando se canta ao vivo, né? É bem diferente. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no Instagram. Estou achando estranho uma coisa aqui. Não tá certinho. Tá certo. Pensei que tivesse errado, mas está certo. Então ela foi ver pessoalmente, né, eu cantando, enfim, o meu show. E foi assim, tanto que eu fiz ali, eu peguei umas fotos, algumas fotos que me mandaram, ela me mandou na verdade, e ela ficou assim tão empolgada com o que eu estava fazendo, que fez várias lives ao vivo ali, mostrando o meu show, o que eu estava fazendo, as minhas músicas. E no final, eu estou falando isso porque ela fez esses elogios publicamente, tá? Por isso que eu estou falando. E ela é uma produtora cultural, né? Já lançou vários artistas, enfim. E ela fez um elogio tão bacana para mim, da minha voz, assim, a minha música, que realmente me deixou, primeiro, emocionado, né? E segundo, muito feliz. E isso só faz me estimular. Minha filha, seja bem-vinda, Natasha. Isso só me faz estimular. Poxa, uma produtora cultural que já lançou vários artistas, não vou citar o nome, que não é o caso, mas já citou vários artistas conhecidos. E grava e faz lives na minha festa, e por conta dela. Ela estava tão empolgada, em várias fotos. E no final ainda me disse sobre a minha voz, enfim, que a minha voz é maravilhosa, que a minha voz é fantástica, a minha musicalidade, a minha presença de palco, enfim. Tem todos os elogios, me fez todos os elogios que o artista gostaria de receber, e eu recebi dessa produtora cultural. Então eu agradeço a ela pelo carinho. E quarta-feira, como eu disse, vai ter o aniversário dela. Quem for aqui do Rio vai ser aqui no Clube Israelita Brasileiro. Eu vou estar, não vou cantar, vou fazer uma canja, mas uma canja eu vou dar assim, no intervalo, que ela me pediu, não vou deixar de fazer, né? Claro que não. E é isso. E, assim, por isso o meu agradecimento, assim, eterno, por tudo que eu recebi nesse meu aniversário, nessa festa do meu aniversário. Foi simplesmente maravilhoso. E vamos ver o que vai acontecer daqui por diante. Quem sabe, né? Dito isso, bom, primeiro, quem puder e quiser pegar um copo d'água, por favor, tá? Pegue um copo d'água para nós vibrarmos esse copo d'água, bebermos, né? Fluidificarmos esse copo d'água, bebermos ou vibrarmos, tanto faz. Agora, quem tiver uma criaturinha linda de 4 patas em casa, por favor, deixa no potinho, para botar no potinho deles, tá bom? É isso. Também não é obrigado, quem não quiser pegar um copo d'água, não tem problema nenhum não, tá? Por favor. Não tem problema nenhum. É uma coisa minha que eu gosto
e eu acho bastante eficiente, né? Que mal não seja, viva a ingestão de líquido, água, né? Aliás, eu sempre repito aqui, bebam no mínimo 2 litros de água por dia. E eu vou repetir uma técnica que eu faço, uma técnica que é bom para melhorar o sistema gástrico de todos nós, e melhorou muito o meu. Beba água em jejum quando acordar. Ao acordar, beba água, pelo menos um copo. Eu bebo 3 copos, dá 600 ml. Eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço é beber um copo d'água. Depois, um tempinho depois, aí sim, eu faço a minha alimentação, tomo meu cafezinho. Quer dizer, o café pode até tomar logo depois, não precisa. Bom, mais ou menos, se o café for sem açúcar, com açúcar, dá um tempinho para essa água digerir no seu organismo, tá bom? Você vai ver a mudança que vai ser no seu sistema digestivo, ou digestório, né? Hoje em dia se chama sistema digestório. Luciana, seja bem-vinda, né? Sistema digestório. Bem, dito isso, e sobre o que aconteceu, que eu fiquei muito feliz no meu aniversário, e nada é por acaso nessa vida, absolutamente nada, eu escolhi o tema, né, como sempre, vem sempre para mim, né, intuitivamente, que o tema seria priorize a sua vida. Eu, inclusive, demorei um pouquinho a começar hoje a live, né, porque, na verdade, esse tema veio, Elaine, seja bem-vinda, esse tema veio de um texto nessa semana do meu aniversário. Eu acordei e uma reflexão da minha própria vida, sabe, de algumas coisas, né? E eu comecei a escrever sobre o tema priorize a sua vida. É uma outra reflexão minha mesmo. Eu falei que essa é uma coisa, eu vou fazer o tema de segunda-feira assim. Priorize a sua vida. Mas na verdade, esse tema foi o tema de uma autorreflexão minha, de uma reflexão minha, né? E aí eu fiz um texto, que no final eu vou ler, um texto muito bacana, que fala exatamente sobre isso. Porque na verdade, não é egoísmo, absolutamente, não é um ato de egoísmo priorizarmos a nossa vida. E quando eu digo priorizarmos a nossa vida, não é você ajudar o próximo, não é isso. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não é isso. Mas sim priorizar a sua vida. Né? Eu estou repetindo, né? Mas sim priorizar. Menina Veneno. Seja bem-vinda, minha querida amiga. Porque na verdade é isso que temos que fazer. A vida nos pertence. A vida não pertence a mais ninguém. A nossa vida nos pertence. Independente de você ter um cônjuge, de você ter um companheiro ou uma companheira do seu lado. Isso aí não tem nada a ver com a outra. E eu, de propósito, eu falo essa palavra companheira. É uma pessoa que está do seu lado que acompanha. Acompanha não quer dizer que ela vá decidir sobre a sua vida. Acompanha. E a mesma coisa você. Com essa pessoa, estou dizendo quem tem um convívio com uma companheira ou como companheiro. E isso não é egoísmo. Não é? Se você tem um companheiro ou uma companheira, é a nossa obrigação acompanharmos as nossas prioridades. As prioridades da pessoa, quer dizer. Digo. Então não é egoísmo. Porque no final, toda a responsabilidade de acontecer ou não aquilo que queremos é nossa. De mais ninguém. Eu sempre falo que e isso é uma reflexão que eu já fiz na minha vida, todos, entre aspas, erros que eu tive,
a culpa no final foi muito minha. Mesmo quando eu fui enganado por alguém, a culpa foi minha. Porque eu não tive a percepção de quem eu estava lidando. Eu não tive a percepção de me entregar da forma que eu me entreguei. Ou falar coisas que eu não devia ter falado. Se você parar para pensar, assim, friamente, sobre as coisas que aconteceram que não foram legais na sua vida, você vai ver, você vai chegar à simples conclusão que no fundo, todos foram culpa sua. Tudo foi culpa sua. Com raríssimas exceções. Tá? Para dizer que eu estou radicalizando. Com raríssimas exceções. Inclusive doença. Muitas vezes adoecemos. Hoje mesmo eu estava falando com um músico que eu gosto muito, que tocou e toca comigo quando precisar. Não vou dizer o nome. Eu até poderia, mas não tem um porquê. E ele perdeu a mãe. Já tem quase um ano, acho eu. E a mãe já com uma idade avançada. 87 anos, acho que 87 anos, por aí. Uma idade avançada. E ele era muito ligado à mãe. Era e é. E ela era minha fã, inclusive. Ela ia, quando eu estava com a banda, ela ia com a bengalinha dela e dançava com a bengalinha, mó barato ela. Um amor de pessoa, um amor de senhora. E ele literalmente pirou. E eu falei com ele, olha, cuidado, não deixe de priorizar a sua vida. Porque sua mãe já está em outro grau de evolução, já está, sabe? Mas continua do seu lado, em espírito. E ele fez uma declaração na semana passada, muito pesada no Facebook, né, da dor dele, que ele mesmo, enfim, que ele estava se anulando. E eu mandei uma mensagem para ele hoje, conversei com ele hoje, ele ficou super feliz, né, porque me tocou, né? E eu falei para ele o seguinte, meu irmão, faça a sua vida girar, faça a sua vida ser feliz, porque a sua mãe, ela vai ficar feliz igualmente. E ao contrário, se quando alguém desencarga, Leme, seja bem-vinda. Ou Emily, seja bem-vindo. Ao contrário, quando alguém desencarna e nós ficamos o tempo todo chorando, sofrendo, chorando, e que estamos assim, que está complicado para mim, não aguento mais, não estou aguentando. Espiritualmente, para a pessoa que desencarnou, não é bom. E foi o que eu falei com ele hoje, eu já tinha falado. Mas no início sei complicado, mas depois de um ano, ou quase um ano, se eu não me engano, sabe? Não é bom. Já aconteceu isso comigo. E eu falo em causa própria, viu? Eu perdi meu pai muito novo e o que eu guardava dele era dor dentro de mim. Até que eu tive uma síndrome do pânico. Você vê como é que, como tudo nós fazemos por nós mesmos. Inclusive as fatalidades. Até que eu tive uma síndrome do pânico. Só que a vida me fez acordar do que eu estava errando. E na verdade o link era a ausência do meu pai, que eu não aceitava, e lembrava sempre, Rodrigo, meu amigo, lembrava sempre com tristeza, com dor, isso me fazendo mal. E olha, eu estou falando coisa de 6 anos, quando eu tinha 6 anos de idade, imagina. A partir do momento que eu comecei a olhar a lembrança do meu pai de uma forma mais feliz, de uma forma assim, meu pai, né? A minha vida começou a agregar. Sullivan, seja bem-vindo. Agora eu tenho até uma foto do meu
pai, em cima do meu altar, eu converso com ele. Às vezes rio, às vezes brinco mentalmente com ele, eu sei que ele está perto de mim. Isso, sabe, me ajudou muito. Porque eu não estava priorizando a minha vida. E até nisso eu preciso priorizar a minha vida. Eu não posso me anular. Nós não podemos nos anular por uma perda. Pois prejudica a nós mesmos e a quem desencarnou espiritualmente. Ao contrário, nós devemos dar de presente a quem desencarnou a nossa felicidade e falar, que nem hoje falo com meu pai, olha, estou aí. Com certeza no meu aniversário, ele estava ali na festa do meu aniversário, de alguma forma ele estava. E é assim, porque nós precisamos priorizar a nossa vida. É fundamental que a gente possa entender que quem sustenta, e eu não estou falando sustenta no sentido financeiro, né? Também, mas eu não estou nem falando no sentido financeiro. Eu estou falando no emocional, no que está em volta, no caminhar. Quem sustenta a nossa caminhada de vida somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Nós é que embasamos aquilo que vai acontecer na nossa caminhada. Nós que embasamos. Através das nossas atitudes, através daquilo que pensamos, tão fundamental. Imagina você pensar o tempo todo em tristeza, em vibrações negativas, o que você vai receber? Adivinha? Nada bom. Inclusive doença. Então nós precisamos sim priorizar a nossa vida. Sim. E isso pertence a nós mesmos, a mais ninguém. Não culpe os outros por algo que você está sofrendo. Veja que a culpa com certeza é sua. Na pior das hipóteses, você confiou na outra pessoa que te prejudicou de alguma forma. Aí você, poxa, Anda, mas isso é um defeito? Não, é uma virtude, só que a gente tem que ter cuidado, até quando for confiar em alguém. Até que ponto confiar? Priorize a sua vida. A sua vida te pertence. Procure fazer reflexões sobre sua caminhada, sobre aquilo que possa estar te prejudicando. Isso é uma coisa muito interessante. Como eu disse, eu já fiz. Você pegar as coisas que estão acontecendo, que não são boas para você, e você fazer uma reflexão, né, do que você fez por aquilo acontecer. Como eu disse, você vai chegar à conclusão que a principal culpada ou culpado é você mesmo. Aí você vai dizer, pô, mas e aí, eu fico com a culpa? Não. Não, claro que não fica com a culpa. Isso é uma lição, justamente para nos fortalecermos e priorizar a nossa vida. Mudar esse ciclo. Mudar esse ciclo. Como eu disse, não é um ato de egoísmo, absolutamente. Absolutamente. A sua vida pertence a você. O embasamento daquilo que você vai receber pertence a você, a mais ninguém. Não transfira para um próximo aquilo que você não está sendo capaz de fazer. Não transfira ao próximo. Se você não está fazendo, é porque você não está sendo capaz de fazer.
repente, por uma fraqueza, por uma falta de força de vontade maior, quem sabe acreditar em você. Sábado agora foi uma produtora cultural na minha festa de aniversário, conhecida, já lançou vários artistas. E ela não me conhecia ainda, só em rede social. Nossa, ela teceu tantos elogios para mim, a minha voz, a minha musicalidade, o meu show, que eu fiquei muito, sabe, eu não gosto dessa palavra envaidecido, não é envaidecido, eu fiquei muito honrado com aquilo, porque eu já pensei em desistir da música. Eu já pensei em desistir. E quase desisti. Imagina que erro. Eu gosto. Independente das decepções que eu já tive na música, especialmente na música do meu povo cigano, independente disso, porque na verdade isso tem que ser um ponto para que eu me fortaleça e continue. E aí quando vem uma produtora cultural que nunca te viu, e quando te vê faz elogios assim inimagináveis sobre voz, presença de palco, enfim, tudo que eu fiz, que ela viu, tanto que ela fez várias filmagens ali, várias lives, enfim. Nossa, aquilo veio em mim o seguinte: caramba, eu quase desisti. Independente da evolução do que possa acontecer, entender? Independente disso, claro que eu vou sempre lutar para algo maior acontecer, claro que eu vou lutar para eu poder estar em outros locais, que eu possa levar a minha arte cigana, a minha arte musical, claro. E com muita força interior, sempre. Porque a vida e o destino a mim pertence. Eu vou ficar esperando o quê? A quem? Não, eu tenho que, sabe, trilhar, buscar trilhos, buscar caminhos para que eu possa vencer naquilo que eu quero. E assim é com todos nós. Mas para isso, eu preciso priorizar a minha vida, que se eu deixar a minha vida ser manipulada por terceiros, e aí? Claro que vai ter aquela pessoa que eu já ouvi quando era garoto, que eu queria me formar numa profissão, aí eu já ouvi o seguinte: essa profissão, isso é de vagabundo. Né? Não tem essas coisas? Ou então, até hoje mesmo, se alguém fala música, por exemplo, música não dá dinheiro, realmente, é difícil. Mas você gosta? Eu gosto? Sim, eu gosto. Então pronto. Partiu pra cima. Pra muitos pode chegar, esse cara é um louco, tá perdendo o tempo dele, um cara que tem competência pra outras coisas. Em música, pelo amor de Deus, não é? Mas eu gosto. Então eu vou lutar. E pertence a mim a luta. Porque também tem um detalhe: quando você luta, prioriza a sua vida e começa a lutar pelo aquilo que você quer, pelos seus objetivos, o destino ele acaba abrindo caminhos. Às vezes não é nem no momento que você quer. Aliás, grande parte das vezes não é quando nós queremos. Tanto que normalmente, muitas vezes, pensamos em desistir. Eu acabei de dizer, eu quase desisti da música. Eu falei, vou desistir disso, esquece. Eu sou terapeuta e realmente sou, e continuo como terapeuta, não é isso. Mas eu ia desistir totalmente da música e ficar só na terapia. Só que eu amo cantar, eu adoro me apresentar, eu adoro dançar ali no palco, ou sem palco, não importa, né? Muitas vezes não tem nem palco, mas não importa.
ver as pessoas dançando, eu cantando, e eu danço junto, eu adoro, aquilo é uma vibração absurda para mim. Então por que eu vou largar? Ah, André, isso não dá dinheiro, realmente. Dá alguma coisa, claro que dá, e me ajuda, claro que me ajuda. É isso. Você leviano dizer, não ganho nada com isso. Não, ganho sim. Ganho e me ajuda. Mas é claro que, nossa, com muitas limitações, né? A gente sabe disso. Mas quem sabe? Quem sabe portas não podem abrir e daqui a pouco tá trilhando algo, de repente, melhor? Quem garante isso? Quem garante que não? E assim vai com todos nós. Portanto, priorize a sua vida. O que você quer priorizar na sua vida? O que você tem de prioridade na sua vida? Não tem? Então busque uma, que isso é importante, viu? Para nos mantermos vivos. Os sonhos são fundamentais. Os desejos são fundamentais. Que nos mantém vivos, nos mantém em movimento, sabe? Quando você perde a função de sonhar, você perde a sua vida. A vibração da sua vida é muito bom quando nós vibramos por aquilo que nós queremos. Sem medo. Vibre. Vá em frente. Priorize a sua vida. Se é a cura de uma doença, priorize. Milagres acontecem diariamente. A cada segundo acontece um milagre no mundo. A cada segundo acontece um milagre aqui no nosso país. A cada instante acontece um milagre aqui no nosso estado. A cada instante acontece um milagre aqui no nosso bairro. Não tenha dúvida disso. Aliás, já aconteceram vários nas minhas lives. E deixa eu abrir um parênteses, não por causa de mim, é por causa daquilo que nós estamos aqui vibrando. Vários. Animais se curaram. Pessoas se curaram. Pessoas deixaram de se suicidar. Pessoas melhoraram de depressão. E tantas coisas já aconteceram. Muitas eu soube, sem números eu não soube. E volto a dizer, por favor, não estou falando de mim. Eu estou falando do ato de eu estar aqui com todos nós vibrando essa positividade. Porque aí acontece. Olha o exemplo daqui mesmo. Meu aniversário mesmo agora, na festa do meu aniversário, estava lá a Nathalie e o Léo, dois amados amigos, contando a história do Simba, o gatinho dela. O gatinho já não estava nem bebendo água direito, na seringa. E numa live que eu fiz, e eu tenho muita ligação com os animais, demais, e os animais comigo, é uma história minha. Meu filho me chama Doutor Dolido ou Cigano. Isabel, minha amiga. Ieda, Doutor Dolido ou Cigano. Doutor Dolido, pra quem não sabe, é um filme do... esqueci o nome do ator conhecido. Que é um cara que fala com os animais. E eu sou assim. E falo, viu? Converso com os animais, todos eles. E não é só gato, cachorro, não. Como borboleta, passarinho, cavalo, tudo. E eles respondem, viu? E eu não sou louco, não. Verdade. E... saiu do ar aqui. Saiu do ar o meu vídeo. Ah, meu Deus. Saiu do ar o meu vídeo do Instagram. Deixa eu ver aqui. Que saco. Voltou. Oh, meu Deus, saiu do ar a live do Instagram. Saiu do ar do nada aqui. Agora voltou. Voltou. Então ainda bem. E quanto que acontece? Aí a culpa não é minha. E
não foi nada, mas foi do próprio Instagram mesmo, que tirou aqui, não sei o que aconteceu, não falei nada, não fiz nada, mas enfim. E o gatinho dessa amiga, Nathalie, numa live que nós fizemos, ele se curou. Sabe? Porque ali ela estava priorizando a vidinha do gatinho dela, ali ela, o namorado dela, o marido dela, o companheiro dela, vibrando, e o gatinho se curou, o Simba, ele tá super bem, ela estava falando até sábado, que tá super bem, forte, bonito. E assim é a vida. Olha, perdão, caiu a live aqui do Instagram, mas já voltou. É um saco isso, viu? Meu Deus do céu, mas tudo bem, já voltou. Então é isso. Priorize a sua vida e seja feliz. No final até, nós vamos agora, eu vou diminuir um pouquinho a luz. Nós vamos fechar os olhos, começarmos a nossa vivência, priorizando a nossa vida, aquilo que nós queremos. E no final eu vou ler um texto que eu fiz, que na verdade foi o que originou o tema de hoje. Priorize a sua vida. Antes de mais nada, deixa eu ler aqui. Eu tenho 2 solicitações. Aliás, eu tenho uma solicitação, que a gente possa vibrar por Francisco Pereira da Silva, que está com câncer de medula e está fazendo tratamento quimioterápico. Tá? E também lembrei aqui da irmã da minha amiga Jaci, a Neuza, que também está com problemas de doença. E nós vamos vibrar por ela também. Então nós vamos vibrar especialmente hoje pela Neuza Freire e pelo Francisco Pereira da Silva. Tá? E como disse, milagres acontecem. E acontecem mesmo. Aliás, ano passado aconteceu comigo pesado. Eu fui assaltado à mão armada. Eu e minha companheira. E pior que o assalto não era nem comigo, mas aonde eu estava lá. Eu estava de bucha lá, sem querer, né? Sem querer não, talvez eu estivesse ali para exatamente fazer o que aconteceu. Isso tem em fevereiro do ano passado, logo depois do carnaval, na semana do carnaval, Sandra, minha amiga. E fiquei com uma pistola na minha cabeça 1 hora. Minha companheira amordaçada, jogada no chão. E o resto eram pessoas idosas nesse apartamento e tal. E mais as pessoas, enfim, as pessoas que trabalham lá nesse apartamento, na Barra de Tijuca. Para quem não conhece o Rio de Janeiro, um local nobre do Rio de Janeiro. Eu estou vivo, sabe por quê? Porque na hora me bateu uma tranquilidade muito grande, eu comecei a orar ao Pai Nosso. E pedindo a esse homem aqui, ó, meu Pai, meu guia Jesus. E pedi, Jesus, me ajuda. Me ajuda. Eu estou aqui vivo. Minha companheira também. Fiquei 1 hora com a pistola na cabeça. E tinha gente na retaguarda. Milagres acontecem. Milagres acontecem. Feche os olhos. Feche os olhos. Relaxe seu corpo. Relaxe sua mente. Relaxe sua alma. Um relaxamento profundo, mais e mais profundo. Sinta toda uma energia de luz, de amor e de paz.
te levando a um relaxamento profundo, mais e mais profundo. Vou contar até 3. Em cada contagem nós vamos inspirar, prender o ar e soltar bem devagar. 3, inspira, prende o ar, solta. Relaxa seu corpo, relaxa sua mente, relaxa sua alma. 2, inspira, prende o ar, solta. 1, inspira, prende o ar, solta. Sinta seu corpo relaxado, um relaxamento profundo, mais e mais profundo. Eu vou fazer uma contagem até 10, decrescente. Em cada contagem nós vamos entrar num relaxamento ainda mais profundo, entrando aos poucos numa dimensão superior, uma dimensão onde estão os seres de luz, anjos, arcanjos e o grande Mestre Jesus. 10. Mantenha a sua respiração relaxada, não precisa respirar fundo mais. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Sinta seu corpo relaxado, num relaxamento profundo, mais e mais profundo. Estamos numa dimensão superior, onde seres de luz fazem uma grande corrente. Se transporte agora num lugar que você possa deitar. Pode ser numa cama, se preferir uma maca de terapias, ou numa mata. Mentalize como você quiser, aonde você se sentir melhor. Mas mentalize você ali, deitada, deitado. Uma grande corrente de luz se faz agora em nossa volta, trazendo toda a energia necessária, toda a vibração. Uma luz branca que vem desses seres de luz nos envolve onde nós estamos. Essa luz branca se expande por toda a nossa casa, trazendo toda a paz, toda a proteção necessária no nosso cotidiano. Essa luz branca se expande pelo nosso cérebro, trazendo pensamentos de amor e felicidade, de
Essa luz branca se expande por todos os nossos órgãos, nossos olhos, vibrando a nossa visão, a nossa audição, o nosso olfato. Trazendo toda essa vibração ao nosso sistema respiratório, revigorando o nosso sistema respiratório, expandindo pelo nosso sistema genital, sistema urinário, rins, bexiga, revigorando o nosso sistema urinário. Essa luz que se expande no nosso sistema digestivo ou digestório, como queira, envolvendo o nosso estômago, nosso intestino, revigorando o nosso sistema digestivo. Essa luz se expande pelo nosso sistema cardiovascular, corrente sanguínea, veias, artérias, envolvendo o nosso coração de amor e paz e felicidade. Essa luz que envolve o nosso sistema muscular, ósseo, células, revigorando as nossas células. Essa luz agora que se expande por todo o universo e que abre um grande caminho agora. E em nossa direção se materializa um vulto branco. Na verdade, uma grande névoa que vai se expandindo e formatando uma pessoa, um ser de pele morena, bem morena, cabelos compridos, barba, olhar acolhedor, vestido com uma grande túnica. É o grande Mestre Jesus. É chegada a hora da cura. É chegada a hora do tratamento de todos aqueles que necessitam agora, seres humanos ou também animaizinhos. Vamos mentalizar primeiro as pessoas que estão precisando agora de melhorar a sua saúde, quem sabe a cura. Vou mentalizar aqui a irmã da minha amiga Jaci, a Neuza, que está passando por um momento difícil. Mentalizar o Francisco Pereira da Silva, que está com câncer na medula, fazendo tratamento quimioterápico. Expandindo para todas as pessoas agora que estejam necessitadas através de uma doença, seja ela física, orgânica ou mental. Grande Mestre Jesus, vá aonde essas pessoas estão nesse momento. Mande seus anjos, seus arcanjos, todos os seres de luz que te acompanham a esses lares ou hospitais, não importa onde. Leve a cura agora. Caso não possa levar a cura,
leve o refrigério, leve a paz. Por favor, eu te peço, humildemente, leve a essas pessoas necessitadas aquilo que elas precisam. Leve agora. E aos animaizinhos também. Leve a eles. Se eles estão doentinhos por alguma coisa, leve agora para eles vida. Leve a cura. Esses seres que só vêm ao mundo para nos amar, nos fazermos felizes. Assim seja. Em teu nome. Agora vamos mentalizar aquilo que nós estamos precisando. Mentalize agora aquilo que você está precisando. Que venha a solução através da nossa luta, mas através também de portas que possam se abrir. Se for mais de uma coisa, pode pensar também, não tem problema. Pense aquilo que você quiser, nas suas necessidades. Pense agora. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra, Pai. Livra todos nós de todos os males que possam nos ameaçar. Assim seja. Em teu nome. Se você tiver um copo d'água, pegue um copo d'água. Se não tiver, não tem problema, põe a mão aqui no chakra cardíaco. Mentalize aquilo que você está precisando. As suas necessidades. Agora. Continue pensando. Mas mentalize você realizando. Vamos vibrar agora realização das nossas prioridades. Mentalize, construa um filme astral de você realizando aquilo que você precisa. Mentalize dessa forma agora. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Beba água.
restante vou deixar para meus filhos de 4 patas, que são muitos. Vamos abrir os olhos com calma. Tassi, minha amiga. Lori, seja bem-vinda. Vamos voltando. É isso. Queria, antes de finalizar, ler um texto que deu origem ao tema de hoje, priorize a sua vida. Na verdade, foi uma reflexão minha, da minha própria vida. E foi assim o texto que veio na minha mente, como sempre de madrugada, eu acordo, e fui escrevendo. É quase que uma psicografia, que vem assim intuitivamente. E é assim: não deixe que o tempo escorra pelas mãos distraídas do dia. A vida é um sopro, é a chama que arde e só floresce quando é bem cuidada. Priorize a sua vida. Cuide do seu corpo, que carrega os seus sonhos. Da mente, que desenha seus caminhos. Do coração, que pulsa esperança. Diga sim ao que te eleva e não ao que rouba a sua paz. Nem tudo merece espaço, mas você merece o melhor lugar. Valorize os instantes simples, os sorrisos que curam, os abraços que fortalecem, as escolhas que libertam. Ame-se sem culpa. Respeite os seus limites. Seja fiel ao que sente. Porque quando você se coloca em primeiro lugar, o mundo se alinha ao seu redor. Priorizar a sua vida não é o ato de egoísmo, e sim sabedoria. E reconhecer que você é o alicerce de todos os seus sonhos. Voltando. Priorizar a sua vida não é um ato de egoísmo, e sim de sabedoria. É reconhecer que você é o alicerce de todos os seus sonhos. E quando floresce, tudo ao seu redor floresce também. É isso. Um texto que veio. Desculpa qualquer coisa, porque essa coisa da minha festa, do meu aniversário, eu escrevi, copiei rapidamente, não tinha lido ainda. Aliás, já, né? Mas assim, publicamente. É isso. Vamos dar as mãos. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala
ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Bem, mais um aviso, eu salvo sempre as minhas lives no Instagram, no Facebook e também no meu canal do YouTube. Quem puder, entre lá. Chama Randam, H-A-N-D-A-M, terapeuta. Entra lá, tem mais de, são 170, sei lá, lives. Inclusive a primeira que eu fiz no início da pandemia. Obrigado, Nájila. Eu cantei a música, viu, no meu aniversário, Peter Pan Cigano, viu? Foi muito elogiado, graças a você. A Nájila é uma querida amiga. Nós fazemos terapia, quer dizer, eu faço terapia com ela. E ela é uma pessoa bacana, amorosa, e ela me chama de Peter Pan Cigano. E eu me inspirei a fazer uma música. Eu fiz uma música, na verdade, o nome da música é Peter Pan Cigano. E todo mundo adorou a música, a letra é muito interessante, que fala exatamente disso, do Peter Pan Cigano, que é aquela pessoa que se nega a envelhecer. E eu disse ontem, eu me nego a envelhecer. E por favor, não tome isso com uma vaidade excessiva, não. Como eu digo, não me nego a envelhecer de cabeça. Lógico que eu vou envelhecer. Mas de cabeça, jamais. Eu até brinquei no meu aniversário que eu me espelho muito no Ari Fontoura, né? Tá com 94 anos, tá rindo, brincando, com aquela vitalidade toda. É tão bonito aquilo. E o que mantém ele vivo é justamente a vitalidade dele, de ser feliz. É o Peter Pan. É o próprio Peter Pan. Global. Eu, Peter Pan Cigano. Segundo a minha amiga Nájila. E é verdade. Mas voltando, então eu salvo. Entrem lá no Randam Terapeuta. E eu vou salvar esse texto, que eu tenho ele escrito direitinho, que eu salvo todos os meus textos. Enfim, poemas, tudo, música, está tudo salvo. Eu vou colocar quando eu salvar agora no Instagram e no Facebook, e também no YouTube, eu vou salvar esse texto para vocês lerem. Se quiser copiar também, fique à vontade, não tem problema, tá? Para ler depois para alguém, pode usar, não tem problema nenhum, tá bom? Eu vou salvar agora, eu vou pegar, copiar e colar, tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no YouTube, esse texto que eu li, que foi um texto que eu escrevi, um texto meu, agora, na semana passada, na semana do meu aniversário, que originou a live de hoje. Priorize a sua vida. É isso. O amor que existe dentro de mim reconhece o amor que existe dentro de você. Até a próxima segunda-feira, com certeza. Gratidão. Gratidão.